Triste pra ti ou além, essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém, graças a Deus. Somente crer. Vamos receber o pastor. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso eterno Pai, Tu és o nosso soberano Deus, o Criador de todas as coisas, que por Jesus Cristo nos resgataste de volta para Ti mesmo, Pai. Nós, Teus filhos, temos nos reunido nesse instante e Te agradecemos de todo o coração por o Senhor ter nos preservado até agora, com saúde, tanto física como espiritual também. E tens aberto o nosso entendimento para podermos entender as coisas que Tu estás fazendo nesse tempo do fim. Pai, está um tempo muito chuvoso lá fora, e que aqui dentro também possa descer chuva de ensinamento para as nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados, pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós, tanto a igreja aqui presente como os irmãos que estão nos ouvindo em seus lares agora, através dessa transmissão pela internet. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa instruir a cada um de nós, não importa a distância, a condição que estão ou onde estão, mas que seja o Senhor ensinando a tudo e a todos, e que a unção do Santo que vem através da palavra possa vir sobre as nossas vidas e batizar nosso entendimento, para que o Senhor seja magnificado e glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a todos, boa tarde, não é? No nome do Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez nesse culto de domingo à noite, para juntos cultuarmos a Deus. Já temos louvado, já temos cantado. Agradeço ao irmão Denner por ter feito esse esforço de ter vindo hoje. E eu pensei que o irmão Vicente não tinha vindo, mas aí está ele, não é? E todos vocês que vieram, mesmo com toda essa chuva, muito obrigado, porque se não tiver quem escuta, como vamos falar alguma coisa, não é mesmo? Então vocês estão aqui prontos para ouvir, então que Deus nos ajude a falar aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. E, então, desde já, vamos nos colocar de pé, vamos ler as Escrituras, para lermos uma porção da palavra, aqui no livro de Êxodo. Nós vamos ler no capítulo 16, do livro de Êxodo. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo 16, a partir do parágrafo 30,
e, deixe-me ver aqui, 33. Êxodo 16, versículo 33. Alguém encontrou? Amém. Vamos ler aqui, diz. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele, e na sua tradução deve estar, e mete nele, um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Amém. Senhor nosso Deus, nosso bendito e soberano Pai, diante de Ti estamos mais uma vez e queremos Te agradecer por este momento, por esta hora que Tu nos concedeste agora, Senhor. Nós temos lido esta pequena porção da palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo dê um passeio conosco nesse instante, que possamos cavalgar nas asas do Espírito, que possamos alçar voos espirituais e entrarmos naquela mente sagrada e perfeita no conhecimento santo do Senhor Jesus. Porque está registrado nas páginas das Escrituras e sabemos que ela não falha, que ela não passa. Que o Senhor daria aos teus filhos o entendimento do Senhor mesmo e o espírito de sabedoria e de revelação. Então, que esta verdadeira fé, este verdadeiro conhecimento e revelação de Jesus Cristo, que isto se manifeste mais uma vez diante de nós e que possamos sair daqui ricamente abençoados pela Tua presença. E que enquanto Tua palavra for ministrada, Senhor, que haja cura em nosso meio. Que haja, ó Deus, mudança e transformação de vida. Que haja mudança no nosso entendimento. E que haja mais firmeza em nossos passos. Porque Tu estás aqui para dirigir nossos passos, para mudar nossos corações, para renovar a nossa mente, para nos colocar na nossa posição em Cristo Jesus. E nós damos boas-vindas à Tua palavra, porque é através dela que recebemos todas essas dádivas que só pode vir do Senhor. E no nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Amém. Podem sentar. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação numa vez no Calvário. Vocês o amam? Então, Deus tem dado a você a certeza do amor dele para com cada um de vocês. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna, porque recebe vida através dele, não é? Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho o poder de ter vida em si mesmo. E ele disse que transmitia esta vida também àqueles que o Pai mostrava. E ele disse: todo o que o Pai me deu virá a mim, e o que vir a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vê? De modo nenhum lançarei fora. Então, quando você tem esta certeza, esta convicção, que Deus amou a você a ponto de entregar seu Filho unigênito em propiciação pelos seus pecados, então você o ama, porque Ele primeiro te amou. É o que diz a palavra: eu amo porque Ele primeiro me amou. Meus amigos e irmãos, continuando com a nossa meditação das Escrituras sobre o livro de Josué, nós tivemos 2 últimos cultos onde temos tratado precisamente de acontecimentos relacionados para a terra em si, a terra de Canaã em si, ou para aqueles que estão nesta terra. E nós intitulamos aqueles cultos Canaã, uma nova terra. Os irmãos que estavam no culto de quarta-feira poderão perceber isso. Canaã, uma nova terra.
E aquilo, porque realmente é um terreno novo. E no culto de sexta-feira, nós aprendemos que nova terra é esta. Nós intitulamos Canaã, a terra do Espírito. E o profeta nos ensina que é nesta terra que você deve caminhar. A Israel foi dado uma terra natural, Canaã. A igreja é dado o Espírito Santo. E nós aprendemos como devemos nos comportar em terreno espiritual, como deve ser o nosso comportamento. Então, nesse culto, vamos mais um pouquinho adiante e vamos falar sobre Canaã, uma nova estação. Canaã, uma nova estação. E por que eu quero vos falar sobre uma nova estação? Porque em Canaã acontece algo que pode ter deixado os filhos de Israel sem palavras, sem explicação para aquele acontecimento. Foi quando o maná cessou de cair para eles. Em Canaã há uma nova estação de tempo, de etapa, de forma, de como fazer, de como viver. E ali é onde o maná cessa. Então, nesse culto, com muita calma, eu quero ler para vocês várias escrituras para entendermos um pouquinho a respeito do maná, para que você saiba por que dentro de Canaã o maná cessa. E existem muitas ideias a respeito do maná. E há algum tempo atrás, o irmão disse para mim que um crítico tinha dito para ele que aquele maná não caía do céu. Eram as árvores que tinha em algum lugar, e quando dava um vento nas folhas daquelas árvores, nos frutos dela, então o vento levava aquilo até o acampamento onde o povo de Israel estava. E eu me pergunto, que árvores são estas que durante 40 anos produziu isto e todos os dias tinha esse fruto durante 40 anos? E no deserto, não é? Pois bem, olha de onde os críticos tiram estas coisas, não é? O que a ciência dos homens tenta explicar sobre o maná. Então eu quero dar essa determinação aqui, não sei se é essa palavra que usa, fazer esse pequeno resumo aqui para vocês antes. O que eles dizem sobre o maná. Eles começam indo muito bem, depois dão a sua interpretação. Observe. Maná, do hebraico man, significa seiva de tamarisco. Então é uma planta, é uma árvore que tem, com o nome de tamarisco. O livro bíblico de Êxodo o descreve como um alimento produzido milagrosamente. Você sabe que eles colocam milagrosamente, né? Entre aspas, né? Milagrosamente sendo fornecido por Deus ao povo hebreu, liderado por Moisés durante sua estada no deserto, rumo à terra prometida. Segundo Êxodo, após a evaporação do orvalho, formado durante a madrugada, aparecia uma coisa miúda, flocosa, como a geada, branco, descrito como uma semente de coentro, e como o bidélio, que lembrava pequenas pérolas. Geralmente era moído, cozido e assado, sendo transformado em bolo. Disse que seu sabor lembrava bolachas de mel, ou bolo doce de azeite. Êxodo capítulo 16. Então, este é o resumo que eles têm de acordo com o livro de Êxodo. Isto é segundo o livro chamado Bíblia, para os homens. Aí eles continuam. Ainda segundo a Bíblia, o maná era enviado diariamente e não podia ser armazenado para outro dia. Também não era fornecido aos sábados. Por isso Deus enviava uma quantidade maior às sextas-feiras. E neste caso, o maná podia ser guardado para o sábado sem se deteriorar. Atualmente é encontrado no deserto do Sinai algo semelhante ao relato bíblico. Pequenas gotas brancas de seiva que crescem nos ramos das árvores de tamarisco durante a estação das chuvas. Então é só durante a estação da chuva. Eu quero saber o que esse povo comia durante o tempo que não tinha chuva. Porque no deserto não chove tão fácil. Nordeste não é deserto e já passou, foi 3, 4 anos sem chover. Imagina o deserto. Não é? Observe. Durante as estações de chuva, se desprende durante a noite fria do deserto, forrando o chão com grãos semelhante às pérolas. Após ser cozido, se transforma no líquido adocicado semelhante ao mel, muito apreciado pelos beduínos, que o denominam maná. Em 1483, Brandenburg, o décano de Mogúncia,
peregrinando no Monte Sinai, escreveu. Observe, peregrinando no Monte Sinai. Hoje já se sabe que aquele que eles chamam Monte Sinai não é, na verdade, o Monte Sinai. Enquanto eles determinaram o Monte Sinai aqui e se acampam ao redor e vai lá caravanas e igrejas e tudo para prestar homenagem ao Monte Sinai e tudo tornou-se um ponto turístico, agora descobre que verdadeiramente o Monte Sinai ficou todo esse tempo guardado em terreno árabe e era realmente do outro lado. Todas as fotos, todos os achados, o que a arqueologia achou, tudo comprova que o Monte Sinai era aqui e não durante todo o tempo que eles mostram, que eles apresentam para as pessoas. Pois bem, nos vales próximos ao Sinai encontra-se o pão do céu. Esse é o relato daquele moço de 1483. Que os monges e também os árabes recolhem, guardam e vendem aos peregrinos estrangeiros que por aqui passam. Então os relatos que a ciência tem, que dizem que é o maná, é totalmente contrário àquilo que diz as Escrituras, porque o maná da Bíblia, o que caía hoje, à noite no caso, e eles se recolhiam pela manhã, eles comeriam durante o dia. O que sobrasse para outro dia estaria podre. Quem tentou pegar mais do que a quantidade para a sua família, perdeu. Eles teriam que sair todos os dias para recolher sua porção. E este que eles têm lá, essa fruta ou esta coisa que tem nessas árvores, eles vendem para as pessoas, inclusive. Isso pode ser para qualquer um, isto pode ser levado de um lugar para outro. Vê? Isto é o que querem fazer a respeito das coisas que sabemos que são a verdade da Bíblia. Então, isto fazem 1 ano e meio aproximadamente que um irmão estava falando desta crítica, que esse moço estava dizendo que o maná não caiu do céu coisa nenhuma. Era um vento que dava nas árvores e balançava aquilo. Não é? Então observe, isto ele pegou desse crítico, não é? Que fala estas coisas. Mas eu quero vos falar do maná de acordo com as Escrituras. Amém? Não importa o que os homens falam. A palavra de Deus provou até hoje que é a verdade. Nunca deixou de acontecer o que a Bíblia diz que acontecia. Então eu quero vos falar desta Canaã, uma nova estação. Porque ali quando o maná cessa de cair. Bem, a palavra estação diz ser um substantivo feminino e indica paragem ou pausa em um lugar. E você pode pensar, quando se fala em estação, você pode pensar nas estações do ano. Quando você não sabe quando começa ou quando termina. O calendário diz que é dia 21 de tal mês, dia tal de tal mês, dia tal de tal mês, e assim você tem primavera, verão, outono, inverno. Acertei mais ou menos assim? Não sei se é precisamente dessa ordem. Mas como você saber quando começou o inverno e quando terminou o verão? Você tem a data, você tem o calendário, e eles se baseiam nisso creio que é o solstício de verão, alguma coisa assim. São duas coisas que eles usam quando o sol está a pino, de acordo com as linhas do Equador, que são linhas imaginárias, e todas essas coisas. Então eles determinam uma data para isso. Mas isso nunca acontece da forma que eles dizem, porque na realidade, no tempo do inverno, teria que fazer o quê? Chover, não é? Apenas chover. No período do verão, era um sol escaldante, ou seja o que for, no período da primavera e tal, mas acontece totalmente ao contrário. Deus mudou, foi todas as fases do ano, e agora no período de calor você tem frio. No período de frio é calor. No período de estar simplesmente um tempo gostoso e ameno, você tem trovoada. E agora você apenas segue o calendário. Então você não sabe onde é uma pausa para terminar um e começar outro. Mas esta palavra estação, ela te dá a ideia de pausa em um lugar. Estação é estada, estância, parada, ocasião, oportunidade, época e temporada. Tudo isso é o que o dicionário nos define como estação. E precisamos entender um pouquinho disso para podermos saber por que Canaã foi uma nova estação. Isso significa que foi uma nova temporada, uma nova oportunidade, uma nova época para o povo de Israel, porque ali, depois de 40 anos, o maná parou de cair para eles. Na escritura que você leu no livro de Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 33 a seguir, diz para você que eles comeram maná desde aquele dia que Deus fez chover do céu, que veio pela geada, e isso durante 40 anos até que chegaram aos limites, ou entraram aos termos de Canaã.
Então você vai entender que esse relato bíblico, que está falando algo que ainda estava no futuro, pela cronologia do escritor sagrado, você vai ver que eles veem o livro de Êxodo, lá na frente, você caminha, Deus escolherá um sacerdote. E quando você chega lá para o final, eu acredito, que do livro de Êxodo, não é? Lá na frente, você sabe, vai ter Levítico, e depois vai ter Números, e depois vai ter Deuteronômio, e depois é que entra Josué, que é quando eles entram em Canaã. Então isso que você leu no livro de Êxodo está cobrindo todos os livros que ainda estão no futuro, na trajetória de Israel, mas ali o profeta já está dizendo para nós que eles comeram dali até lá durante os 40 anos do deserto. Na hora que falou sobre o maná, já disse quanto tempo eles comeram e já disse aonde ia parar. Eles comeram até que chegaram em Canaã. Certo? Está bem entendido isso? Amém. Então, observe algo mais aqui, onde vamos ler nas Escrituras. Algumas considerações é necessária a respeito deste maná, deste alimento de Israel do deserto, antes de falarmos em Canaã. Primeiro é que você entende pelas Escrituras que eles comeram durante 40 anos. Se isso aconteceu com Israel, teria que acontecer com a igreja. Vocês creem assim? Amém. William Branham disse que é tudo uma coisa só. Ele disse é um tipo perfeito. Os acontecimentos com Israel, no natural, acontecem com a igreja no espiritual. Então, por 40 anos se fica comendo do deserto, do que Deus vai derramando. Oh, que coisa gostosa. Você viu que culto? Você viu? Pastor fulano tal pregou tal coisa. Você viu o que aconteceu? E foi dito assim e assim. E as pessoas vieram se alimentando disso durante anos e anos e anos e anos. Isto era uma geadazinha que caiu, uma coisinha miúda, redonda, e era comida. E isso que sustentou durante um período de tempo, que para nós é um tempo espiritual, quando para Israel é um período natural, inclusive. Então diz as Escrituras onde você leu. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Que aos termos poderiam dizer também aos limites de Canaã. Uma outra coisa que temos a respeito do maná era que o maná vinha junto com o orvalho. Era como se uma coisa dependesse de outra. Este maná vinha como um orvalho para o povo de Israel. Números capítulo 11, versículo 9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então acompanhe essa continuidade de pensamento a respeito do maná. Em Êxodo 16, 31, diz: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco. Quem que não conhece semente de coentro? É pequeno, não é? É pequenininho. Você pensa que o maná era umas bolas gostosas assim? Você pegava uma coisa daquela, olha para aqui, está pesado e tal. Era uma coisinha pequena. E observe que quando se despreza as coisas pequenas, então a pessoa não está apta, pronta ou com capacidade para receber as coisas grandes. Deus se revela em simplicidade. E quando a pessoa pode encontrar a simplicidade de Deus, então Deus pode mostrar então sua grandeza dentro dessa simplicidade. Então aquelas coisas pequenas, quando você deu o ouvido àquelas coisas pequenas, e a Bíblia diz, quem despreza o dia das coisas pequenas? Quando, por você ter dado atenção, teve respeito, agiu com sinceridade, com aquilo que você tinha antes, que era tão pequeno, então você pôde então chegar ao momento, com aquele pequenez que você recebeu, todo dia uma porção, sempre uma porção, a cada tempo uma porção, chega-se um momento que você, por ter sido respeitoso com aquilo, você adquiriu tanto daquelas coisas pequenas e aquilo se acumulou tanto em você, porque diga-me, o maná é um tipo do que para nós? Trata-se do pão, não é? Trata-se de alimento, não é? Então você comeu tanto, mesmo sendo aquelas coisinhas miúdas que Deus foi dando, mas chegou um momento que aquilo chegou a acumular, inclusive gordura em você. Então chega-se um momento que você não vai estar preocupado de amanhecer o dia para recolher maná, porque você estará preocupado em vencer adversário, em enfrentar a batalha, em enfrentar a guerra, em expulsar os habitantes da terra.
para poder tomar posse dela. Você não vai ter tempo de manchar o dia e procurar a sua porção. Então você tem que ter aquilo acumulado em você. Aí chega esse momento do maná cessar de cair. E aqueles que não aproveitaram, aqueles que não deram valor, que não deram ouvido, que não estavam atrás de se alimentar a cada dia da porção da palavra que Deus foi dando durante todo esse tempo, quando chega esse momento da pessoa possuir a promessa, a pessoa está ali com fome. Não foi profetizado uma fome? Por que essas pessoas estão com fome? Porque não tem comida para comer? Porque elas não armazenaram cada dia um pouco daquilo que Deus foi dando, até que quando chega agora, ela diz, isso está em mim. A palavra está em mim, e agora essa palavra pode se encarnar na minha vida. Amém. Gente, acompanhe essas coisas. Observe isso. O que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu também com muitos que vieram para esta mensagem. Eles se sentiram enjoados. E começaram a dizer, está me causando náusea. Números capítulo 11, versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Vê? Números capítulo 11, versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Vê? Deixou de ser novidade. Estavam com fome? Estava. Estavam morrendo de fome na denominação? Estava. Mas daí a pouco, quando veio o maná, quando a mensagem veio, era só um programinha de rádio, entende? Não era muita coisa que você tinha. Como foi que o Manuel encontrou, irmão Manuel? Não foi assim? A esposa deixou a rádio lá sonijada. E olha, tem um programa aí, olha, que é do jeito que você fala. O irmão Manuel vai no outro dia, aqui eu não mudei. O ponteiro está no mesmo lugar. Antes era ponteiro, né? Agora é números. Não sei qual era o mais fácil, viu? Aqui, tá. Quando ele colocou, estava um doido, que nem eu, gritando para lá e para cá. Ele disse, é isso aí mesmo. E começou a comer. Agora observe, isso aconteceu com cada um de nós, de uma forma ou de outra. Ouviu apenas um CD que você colocou na mão, um folhetinho que recebeu, qualquer coisa assim. Uma palavra que ouviu de você em algum lugar, no trabalho, ou seja o que for. E foi pegando essas coisas pequenas. Foi assim com o povo de Israel. No primeiro dia era aquela alegria. Lembra da alegria quando você ouviu a mensagem? Você viu que era uma coisa diferente das demais. E você dizia, era isso que ele estava precisando. Minha alma estava sedenta por isso. E aquilo te satisfez, te saciou. Foi assim com o povo de Israel. O que aconteceu? Tiveram que comer aquilo todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E você começou a ler a mesma Bíblia. E começou a ler os mesmos sermões. Porque Deus parece que fez de propósito. Tantas pessoas cabeça, tantos irmãos inteligentes, tantos irmãos que entendem inglês nesse país, tantos deles, mas porque só um para traduzir sermões de William Branham. 1000 e tantos sermões. Durante 10, 12 anos, agora que tem 170, 170 e pouco, traduzidos. Então, o resto que tem, se formos nesse mesmo ritmo, teremos uns 80 anos pela frente para podermos termos os outros. Vê o que aconteceu. Aí se briga, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, o povo está em falta disso, o povo está em falta daquilo. E isso são coisas propositais. Então quando se levanta um ali e diz, eu também vou traduzir, porque eu tenho dom para isso, eu aprendi isso, eu conheço essas letras, eu posso traduzir. O outro diz, não, você não tem direito, porque os direitos autorais é só para fulano fazer isso. Sabe o que é que o irmão Brian Costello fala? Ele diz, essa briga sobre quem ou não deve distribuir ou traduzir, é porque eles não sabem quem está aqui. Estão tentando proteger o homem, estão tentando defender o nome William Branham. Eles não têm nada a ver com isso. Se eles soubessem que isto é a voz de Deus, eles não estariam brigando por isso. Eu digo isso agora porque agora eu encontrei a citação do irmão Consuelo. Porque até agora quem perguntava para mim qual é a visão que vocês têm sobre essa briga sobre a tradução. E eu ficava quieto e dizia, olha, eu tenho minhas dúvidas. Respeito todos os pontos de vista, inclusive. Mas esta briga que você encontra, que alguns sabem e outros não, sobre traduções de quem pode ou quem tem o direito de fazer isso, isso já causou muitas divisões e confusões. O irmão Consuelo diz, porque eles não sabem quem está aqui. Quem William Branham estava contando o que é a voz de Deus para os últimos dias. Se eles soubessem, eles não estariam causando brigas e levando um a outro ao tribunal por causa disso. Vê? Deus tem sido tão bondoso para conosco. Amém. Meu Deus do céu. Então o que acontece? O povo de Israel começou a ficar contente no início. E eles se alimentaram naquele primeiro dia e foi uma festa. Eles fizeram uma festança.
Do mesmo jeito que quando eles atravessaram o Mar Vermelho e começaram a tocar os pandeiros e bandolim, ou seja, pandorei, esqueço o nome daqueles instrumentos e tal, a festa foi tão grande. Imagine quando eles estavam com fome, criança reclamando, e amanheceu o dia, estava aquela coisa gostosa lá. Que é isso? Que é isso? Aquela curiosidade. E um pega uma coisa, prova fulano, é gostoso. Arão, o que é isso? Moisés diz para ele o que é. Este é o pão que Deus mandou para vocês comerem. Aquilo foi uma festa, gente. Mas foi assim o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tinha camarada que ia com um balaio desse tamanho para a semana toda, para pegar mais que os outros. Moisés disse, olha, cada um só pega a porção necessária para o dia, para a sua família. Mas tinha camarada que disse, que é isso? À noite eu vou comer também, olha. Passou o dia, quando ia lá, podre. Ih, estragou. O que aconteceu? Será que era o vasilhame que joga fora? E vamos na casa fulano para dizer agora. Eu guardei um pouquinho também, mas olha, está podre. E agora, Moisés, já apodreceu a comida. Amanhã tem alimento fresquinho. Vocês têm que buscar amanhã. E mas foi assim 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, daí a pouco certo, estamos enjoados disso. É a mesma Bíblia? Já sei. Eu pego no livro de São Mateus, já sei que no primeiro capítulo está ali a genealogia de Jesus. Daqui a pouco entra o batismo de João e aquela. Já sei tudo. Pego no livro de Atos, já sei o primeiro capítulo, fiz o primeiro tratado, o Teófilo, né? Vou no capítulo 2, está ali o batismo, descido do Espírito Santo, vou no capítulo 3 e 4, está ali a igreja em ação, e vou indo, eu sei de qual, inclusive. Pego no Apocalipse, já sei até o que fala das bestas, e onde fala isso, Babilônia e tal. Livro de Gênesis, já sei tudo isso da criação. É a mesma coisa. E a Bíblia se torna uma coisa enjoada que fica lá, a poeira cobrindo. Só serve para guardar papel. Tem pessoas que até perdem os óculos dentro da Bíblia. Cadê meus óculos? Nunca mais eu li a Bíblia porque perdi meus óculos. Não é possível. Meu neto onde está? Não consigo mais ler a Bíblia. Vovó, olha aqui os óculos dentro da Bíblia. Sabe quanto tempo ela colocou ali dentro que não sabia mais? E a desculpa era que não conseguia ler a Bíblia porque não achava os óculos. Nem a Bíblia pegava. Se ela tem pegado, ela sabia que os óculos estavam ali. Vê? Então as pessoas se enjoam fácil. Daí a pouco, olha, essa mensagem que tem, a minha mensagem final, já li 2, 3 vezes, não quero ler mais. Com a outra mensagem, uma das primeiras chegou, fé perfeita. Outra, somente uma vez mais, Senhor, escutando sua voz. E ficamos, não sei quantos anos, com tantas poucas mensagens, e você lia aquilo, daí a pouco já aquilo se tornou enjoado. Então começaram a vir, porque começaram a reclamar. Começaram a dizer, temos poucos sermões, temos poucas mensagens, e aconteceu com o povo de Israel. Começaram a reclamar das coisas, e eu vou mandar carne para comer até sair pelos narizes. Resultado, estão as estantes cheias e abarrotadas. Não tem dado conta de comer. Se eu perguntar qual que é um de vocês, qual o assunto Mombrana trata entrar uma mensagem, você diz, nem sei. Sabe o que é isso? Tem suficiente, está saindo pelos narizes. Mas se tornou uma coisa enjoativa, que as pessoas não estão lendo mais, não estão ouvindo mais. Né? Eu sei porque estou falando, estou falando isso. Mas agora a nossa alma se seca, pois coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Bíblia e mensagem. Não vai ter outra coisa para você. Isso se torna uma coisa costumeira, enjoativa, porque você quer novidade. E as igrejas que estão atrás de novidades estão lotadas, estão cheias por aí afora. Cada dia é um movimento, cada dia é um aniversário, cada dia é uma festa, cada dia é um conjunto, cada dia é um testemunho diferente, é aquela coisa. Nós é a mesma coisa. Você já sabe como que é o culto. Você sabe, vai cantar 2 hinos, tirar oferta, cantar mais um hino, fazer uma oração, ou ler um salmo, daqui a pouco a leitura, ou 40 minutos, ou 1 hora de culto, daqui a pouco todo mundo embora, tudo é a mesma coisa. E se torna enjoativo. Vê? Porque se tornou para eles. Por que não poderia se tornar para nós? Gente, entendam, por favor. A Bíblia Sagrada, ela relaciona o maná com o ensinamento do Espírito, que é aos poucos, inclusive a água. No livro de Neemias, no capítulo 9, o versículo 20, está escrito: e desce o teu bom Espírito para os ensinar. O mestre é o Espírito Santo, vocês sabem disso. O mestre é quem ensina. E desce o teu bom Espírito para os ensinar. Neemias, capítulo 9, versículo 20. Neemias é um dos livros
lá próximo de Esther, Reis, lá atrás. Veja se é isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. Neemias, Esdras, Neemias, no Antigo Testamento, não é entre os profetas menores. É bem antes, viu? Mas se vocês quiserem apenas acompanhar a leitura, observe, vou ler para vocês, que eu já separei aqui para não perder muito tempo. Veja. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Essas três coisas que eles necessitavam, e que agora no livro de Neemias está falando a respeito do que Deus fez com aquele pessoal, com aquele povo. Deu o ensinamento do Espírito, o maná para a boca e água para matar a sua sede. Quando você pega essas três coisas juntas, você terá a mesma situação. Isto não se trata para nós de outra coisa a não ser da palavra. O Espírito nos guia para a palavra. O alimento para a nossa boca é a palavra. A água para matar nossa sede espiritual é a palavra. Jesus disse: quem ouve minhas palavras, quem crê nas minhas palavras, rios de água viva fluirão do seu ventre, fluirão do seu interior. Vê? Então, outra coisa. O maná fala da chuva e do pão, que é o ensino das Escrituras. No livro de Salmos, capítulo 78, versículo 24. Salmos 78, versículo 24. Aqui já não fala sobre o passado, como no livro de Neemias estava falando sobre o que aconteceu no passado. Aqui está falando de algo que acontece sempre, que Deus faz com seus filhos. Salmo 78, versículo 24. E choverá sobre eles o maná para comerem. Todas essas expressões não está falando de um passado. Vê? Está falando de acontecimentos que virão para aquelas pessoas. Observe isso. E choverá sobre eles o maná para comerem. E lhes dera do trigo do céu. O trigo do céu. Chove o maná e cai o trigo do céu. Agora vocês sabem perfeitamente que esse trigo que caiu do céu está também falando do maná, porque não caiu semente de trigo do céu. O que caiu foi maná com a aparência de semente de coentro. É o que a Bíblia diz. Então este maná que cai, este maná fala da chuva e do pão. A chuva e o pão. E isso não é outra coisa a não ser o ensinamento da palavra de Deus. O ministério do tempo final é um ministério de ensinamento para levar a noiva à perfeição. E Deus disse que faria gotejar a sua doutrina como orvalho da manhã, como gotas de chuva sobre o seu povo. Isso foi prometido nas Escrituras. Então você perceba que mesmo Israel, comendo deste maná, porque é aqui que nós precisamos entrar em algo. Você diz: escuta, se Deus derramou maná para eles, por quê? E aquele maná veio do céu, era nutritivo, tinha ali todos os nutrientes para o corpo, vitaminas, proteínas, sais minerais, fosfato, ferro, tudo que eles necessitavam tinha no maná, estava no maná. Agora, por que Deus tiraria isso deles quando chegou em Canaã? Então eles ficaram sem esta nutrição. O que acontece aqui? Você vai perceber juntamente comigo que mesmo essas pessoas comendo esse pão tão nutritivo, maná que Deus enviou, milagrosamente aquilo descia do orvalho na geada para eles. E você sabe que a geada, ela vem de cima, ela vem do ar, vê? Ela vem do ar. Quando bate o sol, evapora. Eles saíram de manhã para catar aquilo para eles, que vinha junto com o orvalho. Essas pessoas comendo isto que Deus fez de uma forma milagrosa para eles, isso não garantiu para eles vida. Isso não garantiu para eles vida eterna. Isso não garantiu para eles entrar em Canaã. O que vocês precisam entender com isso que eu acabei de vos dizer é que mesmo você tendo comido do maná da palavra, isso não te garante vida eterna. Entenda agora por quê. No livro de João, capítulo 6, versículo 31, nós encontramos que aqueles fariseus, ou saduceus, estavam conversando com Jesus e se achando grande coisa porque tinham comido daquele maná. E disseram: nossos pais comeram do maná do deserto. Quer dizer, somos descendentes daqueles que comeram comida de anjo. Então trazemos em nossos corpos alguma coisa boa.
alguma nutrição ainda desse tempo. E é assim que muitos ficam. Meu pai era uma pessoa muito religiosa, muito crente, muito cristão. Minha mãe era uma cristã de oração, era uma pessoa de fé. Mas não espere nada de bom para você por causa disso. Vê? Ah, você não imagina antes como é que era na mensagem, fazíamos assim, eu pregava, eu evangelizava, e eu fazia isso, e era uma alegria muito grande. Isso não quer dizer nada para o tempo de hoje. Isso não te garante nada que você esteja correto com Deus, que você esteja recebendo a vida de Deus hoje. Então eles disseram, nossos pais comeram do maná no deserto. Sabe o que Jesus disse? Observe, João capítulo 6, versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Sabe o que Jesus disse? Versículo 49 de João 6. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Comeram o maná, mas morreram. Isso significa que você pode comer da palavra, se alimentar da palavra e morrer. O que é morte? Morte, lembrando, nos ensina que é separação de Deus. Mas por que será que você pode comer desse maná e morrer? Pois bem, o maná apontava para o verdadeiro alimento. O maná apontava para o verdadeiro alimento da alma. O que é isto? A palavra. A palavra. No livro de João, no capítulo 6, versículo 58, Jesus continuou nos ensinando. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão, este que desceu do céu, que ele estava apresentando-se a eles como o pão, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles não é como aqueles que vieram lá, não é o caso dos vossos pais que comeram e morreram. Mas quem comer desse pão, viverá para sempre. Aí você diz, então eu preciso comer para viver. Porque alguém pode comer e morrer, já está escrito nas Escrituras isso. Temos que comer desse e viver. Então ele disse, minha carne, isto é outra escritura já, mas vocês lembram dessa escritura? Minha carne verdadeiramente é comida. Não é isso que ele disse? Meu sangue verdadeiramente é bebida. Então nós sabemos que Jesus não estava se referindo a alimento físico, como eles estavam comendo no físico. Para Israel era natural. Jesus não está falando agora de você comer sua própria carne e beber seu próprio sangue, porque ninguém é canibal, nem vampiro. Não temos aqui uma religião de canibais que come o corpo de Cristo, nem uma religião de vampiros que bebe o sangue uns dos outros. Não, senhores. Mas Jesus estava se referindo aqui a uma comida espiritual. Enquanto eles comeram isso no natural para alimentar seus corpos físicos, eles comeram e morreram, mas ele disse agora, quem se alimentar disso no espiritual, esse viverá para sempre. Jesus não estava se referindo de comida nem bebida física, pois ele também disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Deus fala, através de quem Deus fala, ali está a boca de Deus para aquelas pessoas. E você, quando leva agora para João capítulo 6, versículo 27, Jesus está nos dizendo assim, trabalhai, você sempre trabalha, não é? Você trabalha. Jesus trabalhou, e ele chegou a dizer aos 12 anos de idade que estava cuidando dos negócios do Pai. E ao cuidar dos negócios do Pai, ele estava tratando de coisas que exigiam respeito à palavra de Deus, a palavra que veio através dos profetas, e que ele estava se apontando quando chegasse o seu amadurecimento diante de Deus e dos homens, para entregar agora esta palavra para as pessoas como um alimento para as suas almas. E aqui você encontra dizendo, trabalhai, não pela comida que perece. Então eles saíam todos os dias de manhã para buscar a porção de maná. E eles pereceram. E quando você apenas está preocupado em obter o seu alimento físico diário, que é necessário, você sabe que se você se preocupar apenas nisso, isso te leva até aonde? Até aonde isso te leva? Toda a tua preocupação de querer uma vida melhor, de querer se alimentar melhor, de querer, sabe, ter a despensa cheia. Isso é muito bom, você descansa a sua mente quando sabe que as contas estão pagas e tudo mais. Mas, e isso é trabalho, você tem que trabalhar, tanto física, mental, seja o que for. Mas Jesus está alertando a cada um de nós que o seu trabalho não deve ser apenas nesta parte,
Ele disse, basta cada dia seu próprio mal. Você sabe que amanhã você vai ter que se levantar e ir trabalhar para se alimentar. Quando você está desempregado, você fará de tudo, fará o possível para correr atrás disso, correr atrás de serviço, correr atrás de emprego, porque afinal de contas você não vai querer usufruir dos outros, você não vai tomar de quem quer que seja, porque a lei estabelecida por Deus foi que cada um se alimente do suor do seu próprio rosto. Não é assim nas Escrituras? Desde o livro de Gênesis isso está estabelecido. Então você sabe que isso é um trabalho que enquanto você estiver com vida, você vai ter que fazer, senão você não come. Mas você sabe que quando você deixar essa existência humana, você não acaba aqui, a tua vida continua. A vida continua, há uma vida real, que essa é apenas o lado negativo. Então você tem agora que trabalhar para alimentar sua alma, para que sua alma tenha um alimento tal, a ponto dela poder viver eternamente. Eternamente. É uma dispensa que não acaba de forma nenhuma. E Jesus está dizendo aqui em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Amém. Veja, e ele diz, esta comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O que isso está dizendo? Observe. Esta comida, trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi a ler em espanhol, nos anos 85, 86. Era um folheto que tinha dos irmãos da Venezuela e tratava sobre isto, tratava sobre esse versículo. E eu li aquilo, e eu comecei a decorar aquilo, e eu citava aquilo em espanhol, e as crianças da casa onde eu morava, onde eu evangelizava, eles riam, a minha língua enrolada, eu sem saber falar direito, mas eu comecei a amar o espanhol com aquilo. Né? E isto tem nos ajudado, pelo menos a mim, hoje, eu acredito que a vocês também. Então observe isto que Jesus está dizendo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então você sabe que o Filho do Homem é o ofício profético. Cada vez que Deus, a palavra, veio aos profetas, os profetas eram chamados de Filho do Homem. O Filho do Homem não é o profeta, mas o ofício, a porção de Deus que está nele. Por isso que Deus mesmo, no Filho, aquilo foi o ofício de quê? Filho do Homem. O Lembrando nos ensina que durante o tempo de Jesus na terra, ali estava o ofício de Filho do Homem. Filho do Homem, o ofício profético, o ser profético, a palavra cheia, a plenitude da palavra, Deus mesmo estava ali habitando no corpo do seu Filho. Por isso ali era o ministério de Filho do Homem. Então quando o Filho do Homem traz este alimento, porque o Filho do Homem é Deus mesmo, a palavra sendo transmitida, falando, interagindo, alimentando seu povo, alimentando seus filhos, quando o Filho do Homem dá esta comida que assegura a vida eterna, Jesus nos diz que o Pai, Deus mesmo, tem selado a essa pessoa. Por que ele sela? Porque ele está dando de si mesmo, ele está dando do seu próprio espírito, ele está dando aquilo que ele é, porque ele é a palavra. E quando Deus dá de si mesmo para você, ele está te assegurando a própria vida de Deus. Vê? Por isso Jesus disse, trabalhai não pela comida que perece, é buscar em primeiro lugar, acima de todas as suas preocupações terrenas, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Quando isso é feito, você está recebendo isso da parte de Deus. Observe, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus o selou. Mas para você ser selado por Deus, o Pai, você tem que receber esta palavra de vida, este alimento que te leva, que te dá a vida do próprio Deus. Amém? Amém. Bem, acredito que até aqui deu para compreender isso. Então, uma porção do maná, voltando agora para o nosso assunto, porque senão eu vou apenas nesse pensamento, mas temos que voltar um pouquinho aqui, porque os pregadores, né, têm esse costume de às vezes sair fora do texto. E um pastor, escritor, ele chega a dizer assim,
existe o tipo de pregador que ele faz o seguinte: ele faz 3 coisas no seu sermão. Ele lê o texto, sai fora do texto e não volta mais para o texto. Não é? Não volta mais para o texto. E na realidade o sermão ele precisa ser centralizado dentro de um tema do início ao final. Por isso, como não podemos abranger tudo a um tempo só, e como tudo se trata de um assunto só, e vamos entregando aos poucos, então por isso temos uma série de 20 cultos, de 50 cultos, de 80, de 40, tudo com o mesmo tema, mas cada culto temos um assunto para tratar sobre aquilo. Vocês compreendem, né? Temos trabalhado assim e acredito que deve ser, e pelo menos para nós, é a melhor forma de passarmos esse ensinamento para os nossos irmãos. Voltando para o maná, uma porção do maná foi escondida dentro da arca. É preciso que nós abramos nosso entendimento para estas coisas. Uma porção do maná foi guardado dentro da arca. E isso está registrado no Antigo Testamento. Na escritura que você leu, foi dito: pega uma medida desse maná que caiu, porque o que sobrar disso vai apodrecer. Veja, um belo dia, o maná apareceu. Foi dito para eles: o que sobrar apodrece. Vê? Durante todo o dia vai estar fresquinho, vocês vão comer numa boa. Mas o que sobrar desse dia vai amanhecer podre, vai estar podre. Mas antes que isso acontecesse, Deus disse para Moisés o seguinte: você pega uma porção disso, desse maná, separe, coloque dentro de uma panela, pega essa panela, coloque dentro da arca. Vejam, observe que esse maná veio de Deus. Foi Deus que fez aquilo para o povo de Israel. O mesmo Deus que através de William Branham disse: haja estilo. O mesmo Deus que através de seu filho disse: acalma-te vento e tempestade. O mesmo Deus que no corpo do seu filho disse: figueira, você vai secar. O mesmo Deus foi o mesmo que fez aparecer o maná para eles. Não me pergunte de onde ele tirou os ingredientes para fazer o maná. Né? Porque, então, se você quiser saber de onde ele tirou esses ingredientes, ou de onde ele tirou as entranhas do esquilo, o pelo do esquilo, os olhos do esquilo para formar ali, e lembrando de matar aquele esquilo que não existia até aquele momento. Então você vai ter que descobrir como é que ele criou os mundos, o cosmos, o universo, planetas e todas as coisas. De onde ele tirou essas coisas? Vê? Isso se chama o poder de sua palavra criativa. Vê? O poder da palavra falada. Então lembre-se, então depois que o maná tinha caído, pegou sua parte, colocou dentro da panela, que é chamada panela dourada, e se colocou dentro da arca. Pois bem, você sabe que a arca representa o quê? No estudo do livro de Josué aprendemos isso. O que representa a arca para nós? A palavra. Então aquilo foi criado pelo poder da palavra falada. E aquilo só poderia ser guardado pela palavra que permanece para sempre. Então aquilo foi colocado dentro da arca, que representa a palavra. Então essa parte ficou escondida, guardada. Então aquilo não apodreceu de jeito nenhum. No próximo mês, dá uma olhadinha lá, Arão, como é que está. Se ele abrisse a arca e fosse lá, estava fresquinho do mesmo jeito. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, não importa o tempo, está guardado, assegurado, saiu da palavra, é a palavra, tem que voltar para a palavra. Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Amém. Agora você entende que foi dito que aquilo ficou como testemunho para as gerações futuras. Então, durante todo o tempo que o maná caiu, e isso caiu e foi apodrecendo, foi apodrecendo, foi apodrecendo. Quem evangelizou nos primeiros anos aqui, o que pregou naquele tempo já não prega mais. O que entendia era desse tantinho aqui. Mas quando entendeu mais, olha, eu tenho que mudar aquele tipo de pregação, porque não está totalmente correto. Porque as pessoas não sabiam e saíram queimando o chão com aquilo que tinha. Como diz o irmão Igor, riscando o chão, incendiando tudo, com aquilo que tinha, sem ser a coisa completa. Então, claro que aquele maná de ontem já não serve para o de hoje. Começaram a ensinar a respeito das duas naturezas. E começaram a dizer que Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina, uma por parte do Espírito Santo, outra por parte de Maria. E aquilo era explicado assim nos inícios dos primeiros folhetos, que você não chegou a pegar nenhum desses, acredito. Mas depois, quando traduziu o outro sermão, o William Branham disse que ele não tinha nada de Maria. Deus criou o óvulo. Não foi o óvulo de Maria que foi fecundado pelo Espírito. Deus criou o óvulo. Ele não precisou de nenhum óvulo de Maria. Amém. Aí tiveram que mudar isto. Então nós não sabíamos. E o que acontece? Isto vai apodrecendo de acordo com o tempo. Mas a parte que fica guardada na palavra,
Essa parte ninguém fica olhando todo dia, essa parte não cai todas as manhãs, essa parte não vem assim de qualquer jeito, não vem para qualquer pessoa. Aquilo é algo que depois você vai ter que ir ali comer daquilo, que não apodrece. Aquilo fica guardado e registrado na palavra. Você vai entender agora que esta porção ficou escondida dentro da arca e com um propósito. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, está escrito assim, Paulo falando a respeito disto, lá do Antigo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz assim: que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro. Ouro aponta para quê? Quem lembra? O ouro aponta para a divindade, o ouro aponta para a deidade mesma. O ouro aponta para o próprio Deus. A cor do Espírito de Deus é a cor do ouro, só que um amarelo esverdeado, né? A cor do fogo e tudo, seja, todas essas coisas. Aprendemos isso no nosso estudo das cores, que ainda não concluímos, chegamos nem no início. Pois bem, observe. E tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Isto era o que estava dentro da arca. Mas vamos pensar um pouquinho nisso. Desta panela de ouro, ou vaso de ouro, que continha aquela porção do maná que foi escondida. Isto, durante toda a Bíblia, você encontra esses tipos. E quando você chega no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, aqui fala de um maná escondido. Onde foi escondido o maná? Dentro da arca. Escondido aos olhos das pessoas. Você sabe onde ficava aquela arca? A arca ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Ninguém entrava ali, a não ser o sumo sacerdote Arão, uma vez por ano. Então, quando eu disse para vocês que se no dia seguinte fosse ver se estava lá, e Arão ia, descobria para ver se estava, vocês sabem que eu apenas estava dando uma ilustração, dando um exemplo, que se isso acontecesse, ele ia ver que o maná estava ali. Mas nós sabemos que naquele lugar só se entrava uma vez por ano. E somente Arão entrava ali com sangue para aspergir sobre o propiciatório em favor de toda a congregação, de toda a comunidade. E ali estava o maná escondido, a vara de Arão, as tábuas da lei e tudo mais. Pois bem, em Apocalipse diz que o maná escondido foi guardado com um propósito. Isto é, para ser dado, entregue a uma classe de pessoas que é chamada no livro de Apocalipse de os vencedores. Olha que título, os vencedores. Daria um sermão muito bom, teríamos que abranger muita coisa. Os vencedores. É esses que podem comer desse maná escondido. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, está escrito. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Então esses mesmos que comem do maná escondido, eles recebem algo. Então entenda que esse maná escondido é somente para aqueles que podem receber a revelação. E quando eles recebem a revelação, eles sabem do que significa, porque eles mesmos estão identificados com essa revelação. Eles fazem parte dessa revelação. Se a revelação é a palavra manifesta, e quando a palavra se manifesta, ela se encarna, disse William Branham, e quando ela se encarna, é em corpos de carne que pode recebê-la. Então entenda porque está escrito isso no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Pedra significa o quê? Revelação. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Então aí tem pessoas que estão procurando saber que nome é esse.
Que pedra é esta? De qual tamanho é esta pedra? Se é grande ou pequena? Se vai caber o nome completo da pessoa? Que nome é? Que novo nome é esse? Você já tem esse novo nome? Você já sabe qual é esse novo nome? Meus amigos, você está comendo deste maná escondido? Você está comendo daquilo que foi guardado na panela dourada? Você está se alimentando daquilo que é só para os vencedores? Então esqueça especulações. Esqueçam as especulações. Porque isto é o diabo com toda a sua astúcia tentando tirar a atenção do trabalho que Deus mesmo está aqui fazendo. E por isso não conseguem compreender o plano e o trabalho de Deus e porque isso ficou escondido dos outros. São muito sábios. São muito entendidos. Querem explicar tudo e entender tudo. E Jesus disse, bem-aventurado, como que ele disse? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste, escondeste. O que é isto? É o maná escondido. Porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. Mas quem pode receber, quem pode comer deste maná? São os pequeninos que vencem. Vencem-se a si próprio. Vencem, já morreu, os filisteus, perozeus, filiseus, todos os danados de Deus, que são amaldiçoados e condenados, não é? Então você sabe que é o seu maior inimigo, é você mesmo. Tudo aquilo que é próprio neste tempo, nesta terra, você tem que vencer. Esses vencedores são pessoas tão simples, tão humildes, com um entendimento tão pequenininho, com relação ao mundo, com relação ao conhecimento religioso e eclesiástico, ou seja o que for. Mas nessa simplicidade eles podem entender a revelação de Deus. Amém. E por isso eles vencem o mal desta era, o mal deste tempo, o mal deste presente século. E podem se alimentar disso que foi escondido precisamente para eles. Não importou quantos anos passou, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa quanto tempo passou. Deus escondeu isto de muitos para entregar aos pequeninos. Amém. Se você estiver se alimentando disso, você é um bem-aventurado. Que tempo eu tenho? Que horas são? Ei, meu Deus do céu, eu acredito que eu já passei foi do meu tempo aqui. Pois bem, mas então nós vamos ficar até aqui com o culto de hoje, porque já que aprendemos a respeito do maná, no próximo culto, que é uma pena os irmãos não estarem no próximo culto, onde nós vamos entender por que as pessoas comem desse maná e morrem. E por que o maná então precisou cessar. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Se bem que está chovendo, algum nem vai poder ir agora para casa, e eu gosto de aproveitar disso, né? Mas nós vamos ler apenas algo aqui para encerrarmos então. Porque tem irmãos que estão em conexão de escada, não pode passar muito tempo, e todas essas coisas. Em Josué, no capítulo 5, versículo 12, talvez na continuidade vamos ler esta mesma escritura. Josué capítulo 5, versículo 12 diz: cessou o maná no dia seguinte. Quando lemos a escritura no início, lemos lá dizendo, e eles comeram do maná 40 anos, até que chegaram aos limites, ao termo de Canaã. Então aqui está no livro de Josué dizendo, e cessou o maná no dia seguinte. Isto é 40 anos depois daquela escritura que nós vemos. Abrangendo 40 anos, rapidinho assim, né? E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Então, meus amigos, note isto, que esta suspensão do maná, este cessamento do maná, assinalou para nós o período da igreja no deserto, e começa-se então a era da noiva, em tipo e figura para nós. Teria que parar de caminhar tanto pelo deserto. Maná era muito bom, mas existe uma terra que você vai ter que comer desta própria terra. O maná sustentou Israel durante toda a trajetória no deserto. O maná era um alimento nutritivo, mas era temporário, que Deus tinha provido ao povo até que eles chegassem em Canaã. Então, se você sabe, por esses 3 últimos cultos que já tivemos, nesta fase desse aprendizado, que Canaã é uma nova terra, e você aprendeu porque é uma nova terra,
E se você sabe que isto é uma terra, é a terra do Espírito, aprendemos isso com as mensagens também. O William Brandt diz, é a terra do Espírito. Canaã é a terra do Espírito. Então agora entenda que Canaã é uma nova estação, é uma nova temporada, é uma nova parada para você, porque Deus vai trabalhar de outra forma. Ele vai te alimentar de outro jeito. Você diz, escuta, mas eu estava tão acostumado assim. Diz, mas você agora vai ter que fazer diferente. E é disso que trataremos no próximo culto, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus os guarde, Deus os encha com a sua bênção, com a sua graça, com o seu conhecimento. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, por este culto, pela chuva que cai lá fora e pela chuva que cai aqui dentro no nosso entendimento. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas fraquezas. Ó Pai, o Senhor tem feito tanto para nós, por nós, através de nós. O Senhor pode fazer muito mais se nós a cada dia nos dedicarmos mais ao teu trabalho, ao teu serviço, e a trabalhar não só pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que para a vida eterna permanecem. Ajuda teus filhos, a cada um de nós aqui, as criancinhas aqui representadas, as mamães, os papais, cada um deles, os jovens. Senhor, cada família aqui representada. E os irmãos que estão em seus lares agora ouvindo através dessa transmissão, que o Senhor ajude e abençoe a cada um deles, e que a cada dia, Senhor, eles possam se alimentar da Tua Palavra, e que possamos estar prontos para comer desse maná que foi escondido para os vencedores. E se somos vencedores, então temos que receber esta visita de Melquisedeque para nos dar o pão e o vinho, para nos ministrar a comunhão nesse tempo, o Tu mesmo ministrando para nós a Tua Palavra, porque foi assim que aconteceu com Abraão. Nós pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, nossos negócios, compromissos, mudanças, trabalho, decisões, tudo está diante de Ti. Por mais que tentemos, por mais que lutemos e trabalhemos, sabemos até onde podemos chegar. Mas se o Senhor estiver em nossa frente, nos dirigindo, alimentando-nos, nutrindo nosso entendimento, nosso pensamento, nos lembrando de tudo que está escrito, nos guiando sempre a palavra, então nós sabemos que mesmo que cheguemos a perder em alguma batalha, isso será com um propósito muito grande, será apenas para deixar o inimigo atordoado e deixar ele pensando que tem nos vencido, e amanhã ou depois ele estará sendo pisado pela planta dos nossos pés, porque o Senhor tem as estratégias de guerra que só o Senhor mesmo entende. Então que não seja eu lutando, que não seja nós lutando, que seja o Senhor batalhando por nós, porque Tu és o grande general. No nome de Jesus, aceita a nossa gratidão, nosso louvor e glória nesse instante que damos a Ti, porque Tu tens trazido tudo isto a nós, e nós te bendizemos pelo entendimento que Tu nos tem dado com relação à Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha guarde, meus irmãos, e tenha uma semana na presença do Senhor Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês.